Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês sobre os crimes de Wanda Beach. Marianne Schmidt, ela tinha 15 anos na época, era filha de Helmut e Elizabeth. Ela tinha 6 irmãos. Em setembro de 1958, a família se mudou da Alemanha Ocidental para Melbourne, na Austrália. Após chegarem na Austrália, a família vive em um albergue de imigrantes em Undaderra, Nova Gales do Sul, antes de se estabelecerem em Temurra. Em 1963, a família se muda para Sydney e eles acabam encontrando um lar em West Ryde. Em junho do ano seguinte, a Marianne ela perde seu pai. O Helmut ele infelizmente falece. A vizinha do lado da família Smith era Christine Sherrock. Ela também tinha 15 anos de idade. O pai da Christine havia falecido em 1953 e a sua mãe, a Beryl, ela acabou casando-se novamente. Por causa dessas mudanças que estavam acontecendo na vida da Christine, ela acabou decidindo ir morar com seus avós, Jim e Janet Teague. A Christine, ela era bem próxima deles. A Marianne e a Christine acabaram desenvolvendo uma amizade muito forte. Apesar delas terem a mesma idade, elas também tinham várias coisas em comum. No dia 11 de janeiro de 1965, a Christine e a Marianne vão até a praia de Wanda Beach, em Cronulla, acompanhada dos 4 irmãos mais novos da Marianne. A mãe da Marianne e os avós da Christine não se preocupam por elas terem ido a essa praia sem nenhum adulto, porque lá era um lugar conhecido, era um lugar bem frequentado, um lugar onde não tinha acontecido nada fora do comum. Por isso ninguém se preocupou delas terem ido lá sem nenhum adulto supervisionando. Elas chegaram lá na praia por volta das 11 horas da manhã. Mas estava muito vento e a praia estava fechada. Elas então decidem irem ao extremo sul da praia e se abrigarem atrás de algumas rochas. Mesmo com as condições climáticas não muito favoráveis no dia, um dos irmãos da Marianne, de 8 anos, ele ainda queria nadar. A Marianne então se afasta um pouco dessas rochas, e vai com ele até uma parte rasa da praia para ele nadar um pouco. Depois de nadarem um pouco, eles voltam ali para perto das rochas, onde estava o restante da turma, e fazem um piquenique. Depois eles decidem dar um passeio atrás dos morros de areia da praia. Por volta da 1h da tarde, o clima piora um pouco. O vento fica um pouco mais forte, fica um pouco mais frio. Então todos decidem se abrigar atrás de um morro de areia. Por causa do mau tempo, a Marianne e a Christine, elas decidem deixar os irmãos da Marianne ali abrigados, atrás do morro de areia, e elas iriam até as rochas onde elas estavam anteriormente, onde eles tinham feito o piquenique, porque tudo que eles haviam levado para a praia naquele dia, elas haviam deixado lá para poder dar esse passeio. Então elas iriam lá buscar e depois voltavam para pegar os irmãos da Marianne para elas poderem irem embora. Os irmãos da Marianne ficam ali abrigados atrás do morro de areia até por volta das 5 horas da tarde e elas não voltam. Como já estava escurecendo, eles decidem pegar o último trem e voltarem para casa. Eles chegaram na casa deles por volta das 8 horas da noite e assim que eles chegam, eles falam tanto para a mãe da Marianne quanto para os avós da Christine o que tinha acontecido ali na praia, que elas teriam ido buscar as coisas deles ali nas rochas e não teriam voltado. Por volta então das 8h30 da noite, os avós da Christine comunicam aos policiais o desaparecimento das duas. Na manhã seguinte, no dia 12 de janeiro, um homem chamado Peter Smith, ele foi juntamente com 3 sobrinhos pequenos até a praia de Wanda Beach para poder levar eles para passear, para caminhar um pouco na areia. Até que em um momento ele avista o que de longe parecia ser um manequim enterrado parcialmente na areia com o rosto virado para baixo. Ele vai até esse local e tira um pouco da areia que estava no rosto desse aparentemente manequim.
Mas aí ele percebe que aquilo não era um manequim. Aquilo ali, na verdade, era um corpo humano. Nesse mesmo momento, o Peter liga para os policiais informando o que ele tinha encontrado ali na praia. Os policiais examinam ali a cena e rapidamente eles identificam que esse corpo que o Peter havia encontrado era o da Christine. O da Marianne estava bem próximo ali dela. A Marianne estava deitada de lado, com a perna esquerda dobrada. Christine estava com o rosto virado para baixo, com a cabeça contra a sola do pé esquerdo da Marianne. Ambas tinham marcas de arranhões no rosto. Perto delas havia uma marca de areia, como se alguém tivesse se arrastado por ali. Por causa disso, a polícia acabou identificando que a Christine teria tentado fugir, mas quem teria cometido esse crime teria alcançado ela e arrastado ela até o local onde os corpos foram encontrados. Foi feita uma busca no local para ver se conseguiriam encontrar as armas do crime. Toneladas de areias foram peneiradas e vários objetos foram encontrados, como uma faca longa, uma tábua achatada e uma lâmina de faca manchada de sangue. Mas a polícia não conseguiu relacionar nenhum desses objetos com o crime. Na autópsia, identificaram que o crânio da Christine tinha sido fraturado por um golpe na nuca e ela tinha sido esfaqueada 14 vezes. A garganta da Marianne havia sido cortada e ela havia sido esfaqueada 6 vezes. Suas roupas íntimas haviam sido cortadas. Também foi encontrado sêmen nas duas meninas, mas de acordo com a autópsia, elas não teriam sido abusadas. Um dos irmãos da Marianne, o Wolfgang, ele diz aos policiais que notou um garoto adolescente caçando caranguejos no dia que eles estavam na praia. Sua irmã e a Christine teriam conversado com esse garoto e quando elas haviam ido até as rochas buscarem os pertences deles, o irmão da Marianne viu esse garoto novamente caminhando sozinho na praia. O irmão da Marianne acabou descrevendo as características desse garoto para os policiais, só que toda vez que ele falava sobre esse garoto, ele acabava mudando um pouco sua versão, um pouco as características do garoto, então isso acabou não sendo levado em consideração para os policiais. Os policiais não tiveram tanta confiança de acreditar no que ele estava falando. A última pessoa que teria visto as meninas teria sido um bombeiro local, de nome Denis Dostini. Por volta do 12h45, do dia que as meninas estavam na praia, ele estava caminhando na praia também com seu filho e acabou avistando elas. O Denis diz para os policiais que essas duas meninas teriam chamado a atenção dele porque elas estavam caminhando ali na praia um pouco depressa e elas ficavam olhando para trás como se alguém tivesse seguindo elas. Ele inclusive chegou a olhar para trás para ver se realmente tinha alguém atrás delas, mas ele não viu ninguém. Apesar do mau tempo no dia, tinha algumas pessoas na praia. Mas infelizmente, algumas pessoas que estavam ali na praia não foram identificadas e algumas nem se apresentaram à polícia para poder dar alguma informação adicional. Os funerais foram realizados no dia 20 de janeiro e uma recompensa de R$10.000 foi oferecido para quem tivesse informações de quem teria cometido esse crime. Um tempo depois, essa recompensa acabou subindo para R$20.000, mas mesmo assim não conseguiram nenhuma pista concreta. Em 1975, um ex-detetive que havia investigado o crime de Wanda Beach, de nome Zack Johnson, recebeu um quadro de uma pessoa chamada Alan Bassett. O Alan havia sido preso em junho de 1966 por um crime bem semelhante com o que teria acontecido com as meninas. Ele foi condenado à prisão perpétua, porém cumpriu apenas 29 anos e foi libertado em 1995. O quadro mostrava uma paisagem abstrata. O Zack acreditava que o quadro mostrava alguns sinais de sangue, uma lâmina de faca quebrada e o corpo das vítimas. Por causa desse quadro, ele ficou convencido de que quem teria cometido esse crime teria sido Alan. O Zack mostrou esse quadro para outros detetives,
mas eles não olharam o quadro com essa mesma percepção do SEC. Eles não conseguiram ver nada que fosse suspeito nesse quadro, que tivesse alguma relação com esses crimes. O Alan, né, por causa dessa suspeita, deu voluntariamente uma amostra de DNA para ser comparado com o sêmen que havia sido encontrado nas meninas. Porém, esse resultado ainda não foi divulgado e não temos a confirmação se o Alan realmente teria cometido esse crime. O SEC, infelizmente, ele faleceu pouco tempo depois em um acidente de carro. E se o resultado, né, desse teste for divulgado, ele não estará mais aí para poder ter essa confirmação de que se o Alan foi ou não quem cometeu esse crime contra as meninas. Teve um repórter de nome Bill Jenkins que acreditava nessa afirmação do SEC sobre o quadro. Mais pra frente, o Bill acabou escrevendo um livro e colocou todas as suspeitas do SEC nesse livro, dedicando um capítulo inteiro aos crimes que aconteceram em Wanda Beach. Um segundo suspeito é o Christopher Wilder. 2 anos antes dos assassinatos de Wanda Beach, ele havia sido condenado por violação de quadrilha em uma praia de Sydney, o que fez com que a polícia o considerasse suspeito. O Christopher emigrou para os Estados Unidos em 1969, onde embarcou em uma série de assassinatos em série no início dos anos 80. Depois ele fugiu para os Estados Unidos e na primeira metade de 1984 ele cometeu 8 assassinatos e tentou vários outros. Ele se matou acidentalmente durante uma luta com a polícia em New Hampshire, em 13 de abril de 1984. Um terceiro suspeito é o Derek Percy. Ele estava preso desde 1969 pelo assassinato de uma criança em uma praia de Victoria. O Derek era considerado perigoso demais para ser libertado e é o principal suspeito de uma série de outros assassinatos de crianças em Melbourne e Sydney. Ele faleceu em 2013 devido ao câncer. Ele foi considerado o principal suspeito dos assassinatos de Wanda Beach pela polícia. Embora o Derek possa estar ligado ao local na data dos assassinatos, não foram encontradas outras ligações. Esperava-se que ele fizesse confissões em seu leito de morte, mas isso não aconteceu. A polícia entrevistou cerca de 7.000 pessoas. Essa investigação acabou se tornando uma das maiores da Austrália. Apesar disso, o caso acabou esfriando e os policiais não conseguiram nenhuma prova concreta que ligasse esses 3 suspeitos que eu citei aqui agora com os crimes das meninas de Wanda Beach. Esse caso foi reaberto no ano 2000 e em fevereiro de 2012. Os policiais anunciaram que haviam conseguido extrair um DNA bastante fraco do short que a Christine usava no dia. A tecnologia da época não era capaz de ajudar com nenhuma informação, mas os policiais ficaram bem animados com essa amostra de DNA, mesmo sendo fraca. Eles pensavam que no futuro a tecnologia poderia ter evoluído um pouco mais e eles poderiam sim conseguir, através dessa amostra de DNA, chegar na pessoa que teria cometido esses crimes. Em junho de 2014, os policiais comunicaram que a amostra de sêmen que havia sido extraído do corpo da Marianne e que estava guardada, para poder fazer testes no futuro, havia sido perdida. Hoje, então, possui guardado, sobre esse caso para poder fazer testes no futuro, infelizmente, somente esse DNA que foi encontrado no short da Christine e que é uma amostra muito fraca, que possivelmente, por ser tão fraca, não seja possível bater com nenhum outro DNA. Na região da praia ali de Wanda Beach, aconteceram no mínimo outros 3 crimes bem semelhantes com esses da Christine e da Marianne. Esse crime foi foco de um episódio de investigação do Crime Austrália e também foi publicado um livro em 2003. Comentem aqui embaixo o que vocês acham desse caso, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar o like, de compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo também, e até o próximo. Tchau!